Daniel já está presente. Vamos lá? Tá gravando, não tá, gente? Apareceu aí? Apareceu. Bom, então, bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Pré-Congresso Inovação e Metodologias no Ensino Superior e Tecnológico, o sexto SIM. Este evento, realizado pela Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino da Prograde GIS, reúne a comunidade acadêmica da UFMG com o objetivo de dialogar sobre o SIM e sua contribuição na produção de elementos e socialização de práticas para a docência no ensino superior e tecnológico. Serão apresentadas as categorias de trabalhos que podem ser submetidos à sexta edição do Congresso, que terá como tema o que a pandemia nos ensinou, dos desafios do ensino remoto à problematização do ensinar-aprender na educação superior e tecnológica. O SIM é um congresso interinstitucional, bianual, cujo objetivo é envolver a comunidade acadêmica nas reflexões acerca das metodologias e inovações no ensino superior e tecnológico. Além da UFMG, participam de sua organização outras 5 instituições: a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e a Universidade Federal de Catalão. Inicialmente, teremos a fala da pró-reitora adjunta de graduação da UFMG, recentemente empossada pela nova gestão, e diretora do GIS na gestão anterior, professora Maria José Batista Pinto Flores, sobre docência no ensino superior e tecnológico, um campo de conhecimento na sua relação com o SIM. Na sequência, teremos a apresentação das categorias de trabalho, que podem ser submetidas ao SIM. Artigo completo e resumo expandido serão apresentados por Daniel Santos Braga, doutor em Educação pela UFMG e professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, e por Patrícia Nascimento Silva, doutora em Ciência da Informação pela UFMG e professora de Escola da Ciência da Informação da UFMG. Portfólio será apresentado por Raniele da Silva Moreira, mestranda em Bioquímica e Imunologia pela UFMG. Lab Docências será apresentado por Rafaela Godinho Esteves Leal, doutoranda em Educação pela UFMG e pedagoga do GIS UFMG. Recursos Educacionais e Outros será apresentado por Tainara Cristina de Castro Ariovaldo, doutoranda em Educação pela UFMG. Por fim, responderemos às dúvidas e questões dos participantes. Pedimos a gentileza de que aqueles que não estejam falando mantenham câmera e microfone desligados. Então, com a palavra, a professora Maria Flores. Bom dia a todos. Muito obrigada, Patrícia, pela condução aqui do turno de fala e nos permitindo esse diálogo. Eu cumprimento todos que estão aqui colaborando nessa organização e também aqueles que estão inscritos e que vieram, né, para compor esse pré-congresso, realizar esse pré-congresso. Eu estou aqui incumbida de fazer essa introdução, trazendo a questão da docência no ensino superior e tecnológico como um campo de conhecimento. E para pensar essa dimensão do campo do conhecimento, eu recorri a uma autora, que é a Marli André, uma autora caríssima para nós na área da educação, em que ela recorre à sociologia do conhecimento. Já, gentileza. Som. Obrigada. Essa professora, ela recorre às categorias da sociologia do conhecimento para entender o que é o campo do conhecimento. Ela faz esse exercício sobre o campo da formação docente. Nesse exercício, ela interroga se o campo da formação docente é um campo autônomo dentro do campo de conhecimento mais amplo que é a educação. Eu vou fazer um exercício com base nas categorias que ela utiliza para pensar a docência no ensino superior. Então, aqui eu estou tomando a docência entendida como atividades desenvolvidas pelos docentes na educação superior e tecnológica, entendendo que a docência insere-se
esse conjunto de entendimento das atividades está inserido na condição ampla da profissão de professor, assumindo, né, as representações próprias de ensinar, que inclui, no caso da educação superior, as características ali peculiares do espaço onde se instala essa docência, né, que podem prever ações de pesquisa, ensino e extensão, como é o escopo, por exemplo, da docência na universidade, inclusive a gestão. Estou tomando esse conceito com base na professora Maria Isabel da Cunha. Então, a docência como objeto de conhecimento, ela em si, a prática docente, independente dos olhares que a gente tem sobre ela, de sistematização e de produção de estudos e pesquisa, ela é em si uma prática de produção de conhecimento. Fica até redundante, né? É um espaço de socialização, é um espaço de transmissão, é um espaço de construção, é um espaço de relação com o conhecimento, sujeitos à interação com o conhecimento, que é o que constitui o processo de ensino-aprendizagem. E nós estamos dando um salto muito grande nos últimos tempos, que é de olhar para essa prática com um olhar investigativo, com um olhar de estudo. E, nesse ponto, o objeto, a docência no ensino superior como um campo de conhecimento tem ampliado, e o escopo desse objeto tem sido exatamente analisar o porquê, o para quê, o que fundamenta a prática docente, o que é esse fazer, né? Com quem se faz, por quê, como, onde, entre outros. Obviamente, se a gente olhar as produções dos últimos tempos, o objeto tem recaído mais sobre o como fazer. Mas é muito caro para nós, na área da educação, interrogar sobre essas outras questões que perpassam o fazer docente, que não estão dissociados, eles são indissociáveis e é indispensável para uma leitura contextualizada e crítica do que seja a prática docente. Inclusive, também temos um outro espaço que vem crescendo muito, que é de como se aprende a ser docente, né? Como é que se aprende a se fazer docente? E nesse escopo de práticas e de produção de conhecimento por meio de estudos, eu considero, frente à leitura que venho realizando, tanto da minha experiência, quanto também da experiência de ter produzido uma tese sobre docência universitária, que nós temos um campo em construção, e um campo muito fértil, que dá espaço para esse ambiente que nós estamos aqui tratando, que é trazer, né, elementos de produção de conhecimento para um congresso interinstitucional, um congresso de inovação e metodologias no ensino. E um outro elemento que a autora Marli André trabalha como elemento fundamental para a constituição do campo é você ter um grupo de cientistas com códigos e interesses comuns em torno desse conhecimento. E aí a outra questão, né? O próprio congresso que nós estamos aqui fomentando a participação da comunidade é esse ambiente em que começa, né, e que vem congregando cada vez mais, começou aqui na UFMG, hoje já agrega outras instituições, porque teve uma ampla adesão de outras instituições, e vem tratando de diversos aspectos que tratam, cujo objeto são pertinentes à docência universitária. Então, o congresso, nós temos também aqui no próprio GIS, a revista, que é também um espaço que congrega, né, cientistas, as produções e a publicização desse conhecimento. E além dos congressos que nós temos na UFMG, na interação com as demais instituições da revista e a própria revista da UFMG, nós temos diversos outros congressos emergentes, assim como congressos na área da educação, clássicos, incluindo a temática da docência do ensino superior. Então, para nós, nós já temos, por exemplo, na sociedade, no que corresponde a uma sociedade brasileira de educação, nós temos um GT de educação superior, e começa a aparecer, ainda tem muita predominância dos trabalhos de políticas de educação superior, mas a gente já começa a ver em outros GTs, dentro da Associação Nacional de Pesquisadores,
a produção sobre docência do ensino superior no GT de didática, no GT de formação docente, no GT da educação superior. Isso mostra que tem, sim, um grupo de cientistas com códigos e interesses comuns, cada vez mais se organizando e congregando nesses diversos espaços. Tá? Esses espaços não surgiram do nada, né? Surgiram desse movimento. Um outro elemento que a professora Marli André coloca como fundamental para o entendimento da configuração de um campo é o reconhecimento do papel fundamental desse campo na qualidade do ensino. Ela está falando do campo da formação docente para a educação básica, e eu estou trazendo aqui para essa categoria, reconhecimento do papel fundamental dos estudos sobre a docência para a qualidade do ensino. Do ponto de vista institucional, para nós é muito caro, é muito importante ter os estudos ter a docência como objeto de estudo e trazer esses estudos para subsidiar as políticas de ensino, né, a política de ensino na universidade. E a gente começa a partir da própria experiência aqui do GIS, quando a gente tem um ambiente que é criado e que é institucionalizado como Diretoria de Inovação e Metodologias no Ensino e que se ocupa de fomentar uma rede de colaboração entre docentes, estudantes e pós-graduando, no sentido de promover a aprendizagem da docência, apoio à docência, experimentação na docência. Hoje, muito próximo de fazer 15 anos, esse espaço tem sido fundamental, inclusive para tomadas de decisões institucionais, e já tem um crescimento que reverbera na qualidade do ensino, ao ponto da gente conseguir criar outros referenciais que profissionaliza o ensino na universidade. Hoje, o nosso processo de profissionalização do ensino se dá muito em relação às atividades docentes, se dá muito no cargo horário de aula que a gente ocupa. E a gente já começa a falar de uma outra qualidade, com, inclusive, possibilidade de incluir isso nos indicadores da nossa carreira docente. Exemplo disso, a gente pode dizer, no processo de inserção, muitos pós-graduandos que passam pela formação do GIS usufruem do certificado dessa formação para fazer inserção laboral nas diversas instituições. Isso é um espaço de legitimidade, né, desse conhecimento. E, internamente, a universidade, nós temos mais recentemente a política de projetos de ensino e aprendizagem, que vem sendo um espaço que pode ampliar esse indicador da docência somente restrita ao número de horas-aulas. E aí, quando eu digo indicador formal, porque nós temos reconhecimentos informais que vão dando espaço para a gente ir formalizando, mas graças a esse ambiente e essa ambiência. E, para além da UFMG, a gente começa a ver as agências de fomento, instituições nacionais e internacionais. Isso não é um movimento local, né? A emergência dessa ambiência e desse processo vem de movimento internacional. Nas agências de fomento, a gente pode ver, por exemplo, a própria indicação no currículo Lattes de registros de projetos de ensino, com especificidade do que seja projetos de ensino. Tudo isso é o que, numa tese recentemente defendida na própria UFMG, na Faculdade de Educação, vem constituindo um capital pedagógico dentro aí de uma outra leitura do campo de conhecimento, e que não é um campo neutro, né? Nesse fazer docente, está em disputa os interesses, está em lutas concorrenciais, para usar uma terminologia do Bourdieu, o que vale e é legitimado como conhecimento em torno da docência universitária e da docência na educação superior. Então, é com muita alegria que a gente congrega aqui pessoas que têm interesse de participar do Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino, porque vem agregar, vem fortalecer esse campo de conhecimento, e como esse campo, a gente está dizendo de uma experiência, de uma prática cultural, de uma prática educativa, a docência, não há docência sem discência, e nem há docência no vazio, né? A docência com outras pessoas, em um determinado lugar, e envolvendo
um coletivo. Então, por isso, o Congresso tem essa abertura para estudantes de graduação, profissionais envolvidos no apoio no administrativo e demais apoio à docência no ensino superior, os pós-graduandos como futuros docentes ou já docentes atuantes e professores que atuam na universidade. Então, aqui, neste pré-congresso da UFMG, o que nós queremos fomentar essa força da UFMG, representando essa produção junto às demais instituições. E é no coração da experiência que nós estamos vivendo, né? O que a pandemia nos ensinou? Dos desafios do ensino remoto, a problematização do ensinar e aprender na educação superior e tecnológica. Então, para a gente se interrogar, refletir, problematizar, nós podemos fazer registros dessa experiência pelos mais diversos formatos, que é a abertura que o Congresso traz, e que é um espaço também da gente reinventar as formas de expressar e de explicitar a produção de conhecimento sobre a docência, não se fechando aos modelos hegemônicos de produção científica, dada a natureza dessa atividade. Então, nós temos aqui o início, né, do pré-congresso, que é um preparatório para o congresso que ocorrerá no mês de novembro. Esse pré-congresso nosso aqui também se instala num momento de reflexão. Dia 29/4, nós temos um evento que vai aprofundar ainda mais nessa reflexão sobre a relação da pandemia, uso de tecnologias no ensino que foi predominante no ensino remoto, e a necessidade da gente problematizar profundamente esse ensinar e aprender na educação superior. Então, agradeço e fico à disposição para poder conversarmos e dialogarmos, e sinto que a força nossa está, né, em enfrentar esse campo que tem interesses diversos, que tem uma condição muito acirrada no contexto atual, que a pandemia acelerou ainda mais, de muita disputa sobre ele, né? A gente tem um mercado aí de tecnologia disputando, né, quem tem o domínio sobre os processos de ensinar e aprender no contexto da sala de aula da educação superior, e, com certeza, quem está aqui está trazendo muitas experiências que podem nos ajudar a ver além desse horizonte. Sejam bem-vindos e espero, com muita alegria, reencontrá-los também no Congresso em novembro. Volto a palavra para a Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Maria, pela sua fala. E, na sequência agora, teremos a apresentação das categorias de trabalho. Inicialmente, Patrícia Nascimento Silva vai falar sobre resumo expandido. Com a palavra, Patrícia. Bom dia, pessoal. Agradeço o convite para participar desse pré-congresso. Eu vou iniciar falando de uma modalidade de trabalho, que é a primeira, né, que a gente visualiza dentro do congresso, que é o resumo expandido. Tá? Já deixo aqui o QR Code para vocês acessarem o site do congresso, tá? Para coletar mais informações. Bom, e o objetivo dessa minha fala, né, é apresentar a estrutura e os elementos para a elaboração de um resumo expandido, que vai incluir aí um resultado de pesquisa, um relato de experiência, né, uma revisão de literatura, uma pesquisa empírica, enfim, um trabalho que esteja sendo desenvolvido, né, chamar atenção para essa questão, que é um trabalho um pouco bem sintético, né, essa questão do resumo expandido, mas é uma oportunidade, né, de você divulgar cientificamente um trabalho que está em andamento, que não foi concluído ainda, mas está próximo de ser concluído, e considerar aí também, né, a possibilidade de estimular as submissões de trabalho no SIM, que será realizado em novembro de 2022. Né, fazer esse convite já a todos para submeter trabalhos, né, e encontrarmos aí em novembro de 2022. Minutinho. Vocês estão me vendo? A câmera? Sim, estamos, Patrícia. Sim, estamos, Patrícia. Pode seguir. Bom,
Então, iniciando sobre essa modalidade de trabalho, o resumo expandido, ele é um trabalho que ele está entre um resumo padrão, tá? E entre um artigo completo. Ele não é nenhum nem o outro. Eu acredito que ele está nesse meio termo, né? E aí temos características específicas do resumo e temos características específicas do artigo completo, né, e que vão ser unidas aí dentro do resumo expandido. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um e depois a gente parte para essa explanação sobre o resumo expandido em si. Bom, o resumo, ele tem informações bem concisas, ele é bem resumido mesmo, né? Ele é um parágrafo único, é uma construção única, que não tem separações dentro do texto, né? Sem enumerações e tópicos. A gente tem a recomendação, né, de trazer verbo na terceira pessoa. Temos algumas palavras-chave, inclusive a limitação aqui do nosso formato é de 5 palavras-chave, né? E quando ele está inserido no texto, não é necessário a gente colocar a referência dos documentos que foram consultados. A ABNT 6028 é a norma que regulariza o resumo e ela foi atualizada agora em 2021. Com relação ao artigo, nós já temos uma estrutura mais completa, né, que vai incluir o próprio resumo, uma introdução, referencial teórico, os métodos e técnicas que foram utilizados, né, o resultado e as discussões sobre esses resultados, considerações finais e referências. Dentro do nosso congresso, né, a gente tem um formato que foi definido para o resumo expandido, e chamar atenção aí para o template. Nós já temos um template pronto, com todas as formatações necessárias, então sugerimos que vocês já utilizem esse template, porque vai ser bem mais fácil a construção desse resumo expandido, tá? Esse QR Code já dá o acesso direto ao template. Então, optamos por fazer um parágrafo moderno, né, com as formatações devidas, então não vou me atentar a isso, e isso está tudo no template, então vocês podem seguir por lá. E aí teremos uma parte que corresponde ao resumo desse trabalho, o texto em si, né, e as citações e referências. Vou chamar a atenção aqui que vão ser aceitos os formatos de arquivo DOC, DOCX, que já é conhecido, né, por todos, né, e também um formato aberto, que é o ODT, né, o RTF também vai ser aceito. Bom, então, inicialmente, o resumo vai incluir aí um contexto desse trabalho, essa justificativa desse trabalho, desse problema, esse problema que foi investigado. Os objetivos devem ser contemplados nesse primeiro momento, como o resumo é um local muito pequeno, né, a gente tem uma limitação de palavras, sugerimos aí pelo menos os objetivos gerais para serem destacados. Qual que é a metodologia, mas muito breve mesmo, sem muitos detalhes, né? Resultados, conclusões e considerações finais, né? E as palavras-chave. Repetindo, são até 5 palavras-chave e ficar atento nessa questão das palavras-chave para escolher aí assuntos que estão realmente bem localizados dentro do seu trabalho. O resumo, ele tem a limitação aí de até 200 palavras, né? O mínimo 120 e 200 palavras. Então, também ficar atento a essa questão dos limites. Para o texto, temos aí de 1.000 a 1.500 palavras, e isso incluindo as referências. Então, também ficar atento a esses limites, né? E aí eu trago algumas sugestões do que apresentar nessa introdução, né? Também considerando que vai ser algo bem sintético por causa dessa limitação de palavras, né? E, com certeza, em um artigo completo, você vai ter um espaço maior para explanar todas essas questões. Então, na introdução, eu sugiro colocar um contexto, justificar, né, a elaboração dessa pesquisa, deste trabalho, trazer essa questão de pesquisa, esse problema que foi identificado e que vai ser tratado nessa pesquisa, nesse trabalho, e indicar também os objetivos gerais e específicos. O referencial teórico, né, a gente já entende que seja aí uma revisão bibliográfica dentro desse contexto em que o artigo está inserido, né? E aí ela vai envolver uma busca, uma revisão, né, da literatura da área, incluindo aí desde temas mais gerais até chegar ao mais específicos, que estão mais relacionados,
aos assuntos, né, a abordagem que é feita neste trabalho, né, e aí indico algumas bases de dados, repositórios e indexadores que podem ser utilizados. Eu indico o repositório institucional da UFMG, onde temos muitos trabalhos já publicados que podem ser utilizados nessa revisão bibliográfica, o portal CAPES, né, o Cielo, que já são bem conhecidos também, e também alguns indexadores que estão disponíveis, né, e também podem ser utilizados livremente, abertamente, para vocês construírem esse referencial teórico. Em relação à metodologia e esse material, esses métodos que vão ser utilizados, eu trago aqui 3 perguntas, que são perguntas que norteiam essa trajetória de como que você vai localizar esse trabalho e como que você vai apresentar todo esse percurso que foi seguido. Então, primeiramente, eu coloco a pergunta como, né? Como que foi feito? Quais foram os elementos, os métodos e técnicas que foram utilizados? Então, desmembrando aí essa questão do como, a gente pode perguntar aí, e você tentar responder, né, dentro desse texto, né, qual que foi o tipo de pesquisa que foi feita, quantitativa, qualitativa, enfim, qual a amostra que foi selecionada, né, se você selecionou uma amostra, se você delimitou alguns elementos dentro dessa amostra, como que foi essa seleção dessa amostra, qual que é o percurso metodológico, qual que é essa sequência utilizada, né, dentro do trabalho, aquele passo a passo mesmo de o que foi feito, primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, né, toda essa sequência que foi feita dentro do trabalho, claro que de uma forma muito objetiva e rápida, porque estamos falando de um resumo expandido e não de um trabalho completo, né? Indicar também quais foram os instrumentos e ferramentas que foram utilizados. Rapidamente, você pode falar, né? Utilizamos o software X para fazer essa análise estatística e outros instrumentos que também foram utilizados. Uma segunda pergunta que eu acho bem interessante também é o quando, né? Localizar o seu leitor, né, em que momento que esse trabalho foi feito, como que essa coleta foi feita, quando que ela foi feita, né? Esses elementos são muito importantes para situar aí o leitor de onde o seu trabalho foi realizado e em que momento. Então, se está aí se foi a data, se foi algum semestre, se foi o ano todo, né? Esse período mesmo de duração, inclusive de cada procedimento. Lá você, nesse primeiro momento, você tinha colocado o percurso metodológico, né? Caso ele tenha várias etapas, é interessante citar qual que é o período de duração de cada uma dessas etapas, para deixar bem claro esse momento em que a pesquisa foi realizada. E, por último, e não menos importante, tem a questão onde, né? E aí eu seria indicar realmente em qual local, né? Se foi feito dentro de uma universidade, se foi feito dentro de uma cidade, de um estado, se considerou a nível federal, né, o país todo. É importante localizar também essa questão de quando, né, de quando e de onde essa pesquisa foi rodada. E também agora, né, com todas essas questões que a gente tem de online, de presencial, também destacar essa coleta, se ela foi feita presencial, se ela foi feita online, se foi envio, né, através de e-mail, se foi híbrido, se você entrevistou alguém presencialmente, se foi por videoconferência, enfim. É interessante também localizar. E ela contava e tudo que... Oi? Oi? Ok. Vou retomar aqui, então. Então, eu coloquei essas 3 perguntas, que são perguntas básicas, que eu acredito serem importantes para você destacar no seu texto. Você respondendo elas, você já tem uma visão bem geral e bem qualificada desse seu texto para apresentar um resumo expandido. Em relação à análise e discussão dos resultados, apresentar realmente o que foi identificado nesse estudo, se é uma conclusão parcial, apresentar então de forma parcial o que você já tem, e relacionar e discutir também com a literatura da área, né, que tem a ver com o que você já destacou no seu referencial teórico, e aqui você vai comentar e discutir com esses autores da área. As considerações finais e conclusões, né, sugiro retomar alguns dos objetivos que foram expressos lá no início do texto, apresentar essas conclusões, né,
que estejam em andamento ou que ainda foram parciais, né, foram conclusões que você ainda não finalizou, mas que você já considera e você já concluiu com parte desse estudo que já foi realizado. Destacar algumas possíveis limitações e intercorrências que aconteceram durante esse estudo, essa pesquisa, né? É bom deixar isso bem claro. E também sugerir novos trabalhos, né, novos estudos em relação a essa temática. As referências devem seguir as normas da ABNT, tá? A norma é a 6023, de 2018. Então, no template também tem uns exemplos em relação a como construir essas referências. E só, fechando aqui com vocês, ficarem atentos em relação a essa questão da limitação das palavras. Então, esse resumo expandido, ele vai ter um resumo inicial com 120 até 200 palavras. Depois, o texto e as referências possuem de 1.000 a 1.500 palavras. Então, no final, a gente vai ter um texto que vai ter, no mínimo, 1.120 palavras e, no máximo, 1.700 palavras. Ok? Então, eu convido a todos a submeterem resumos expandidos nessa modalidade de trabalho dentro do Congresso, tá? E convido a todos também a conhecer, para quem não conhece ainda, a revista Docência do Ensino Superior, né? Eu faço parte da comissão editorial, tem aqui o QR Code da revista, lá também tem vários exemplos de textos completos, de resumos, de resenhas, né? E também fica como uma referência para vocês utilizarem na revisão bibliográfica de algum trabalho que esteja relacionado a esse tema. Agradeço a oportunidade e vamos seguir com as próximas modalidades de trabalho. Obrigada. Obrigada, Patrícia, pelas suas informações. Passo agora a palavra para Daniel Santos Braga, que vai falar sobre artigo completo. Bom, muito obrigado, Patrícia. Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso pré-congresso, nosso pré-sexto congresso, e esperamos a todas e todos aí a submeterem seus trabalhos e estarem conosco em novembro, né? Vai ser um momento muito bacana de troca, de construção coletiva, e que esse campo que a professora Maria trouxe, né, que a gente possa construí-lo, se apropriar e que isso se reverta aí no nosso trabalho acadêmico, profissional, porque estamos em tempos em que é preciso defender a universidade pública e esse lugar da docência no ensino superior, as práticas no ensino superior, elas são fundamentais aí para que a gente possa ajudar nessa defesa. Então, eu vou falar um pouco sobre esse modelo de submissão, que é o artigo completo, né? Estou falando aqui também muito por conta das experiências que a gente tem desenvolvido lá na revista, né? Que a professora Patrícia acabou de convidá-los e convidá-las a conhecerem e a conhecerem os textos, publicarem, enfim, todos são muito bem-vindos. Então, essa minha explanação aqui, ela vai no sentido de tentar contribuir com estudantes, professores, estudantes de pós-graduação e que querem publicar, querem mandar os seus trabalhos para o Congresso, e essa fala vai aí para tentar mostrar um pouco de como que é esse gênero. É um gênero que a gente tem muito contato na academia, como estudantes, às vezes como pesquisadores, mas às vezes na hora de produzir a gente ainda tem uma certa dificuldade. Então, o objetivo aqui é tentar contribuir para que vocês possam se apropriar melhor desse instrumento que é o artigo científico, é o artigo completo para a nossa publicação. Bom, é um gênero, né? Um gênero literário, e um gênero literário ele é uma estabilização, não é, no tempo, né? É um conjunto de características que vão fazer com que um determinado tipo de texto possa ser classificado de uma forma ou de outra. Então, existe a receita de bolo, existe a história em quadrinhos, existe a poesia, existe a novela e existe o artigo científico. Então, ele tem um conjunto de características que o estabilizam, que fazem com que, quando a gente bata o olho, a gente saiba que aquilo é um artigo científico, né? Que aquilo é um artigo completo. Diferente de quando a gente bate o olho num resumo, pelo número de páginas, pela estrutura, pela construção dos parágrafos, a gente sabe, não, isso é um resumo.
Quando a gente bate o olho numa notícia, a gente sabe que aquilo é uma notícia. E quando a gente bate o olho num artigo científico, a gente tem que ter uma certa noção. Bom, isso aqui é um gênero, né? E esse gênero, então, ele contempla resultados de pesquisa, relatos de experiência, revisões de literatura, pesquisas empíricas, ensaios, né? Então, são várias formas, vários conteúdos que essa forma pode adquirir. E no Congresso, né, se vocês visitarem aí os anais das edições anteriores, os sites, vocês vão ver que ele é composto de diferentes tipos de trabalhos que entram dentro dessa categoria de artigos completos, mostrando aí essa riqueza que a professora Maria trouxe, né, das discussões que tem se constituído aí nesse campo da docência, nesse campo das práticas do ensino na educação superior, né? E aí, uma das características mais interessantes desse nosso congresso, desses artigos que a gente recebe, é que eles vêm de diferentes áreas, né? Nós temos professores e professoras das ciências agrárias, biológicas, sociais, humanas, as sociais aplicadas. Então, isso é muito legal, porque enriquece muito a discussão e a gente vê como que diferentes áreas do conhecimento se dedicam à forma e à reflexão do ensino, não é? Então, isso é bem legal. Porém, apesar de ser muito legal, isso também traz uma certa complexidade, né? Porque, como são artigos de áreas muito diferentes, a gente acaba precisando lidar com formas diferentes de entender o conhecimento científico e de divulgar esse conhecimento científico, né? Essa estrutura que a gente chama de artigo completo, artigo científico, ela remonta aí à virada do século XIX para o XX, e eu coloquei esses dois carinhas aí, né, que eles praticamente são os pais fundadores desse modelo. E a gente vai seguir aqui no nosso congresso uma estrutura bem parecida com aquele modelo que eles pensaram, né? Então, o nosso artigo ele tem que ter uma introdução, um referencial teórico, uma seção que discute o método, né, o como fazer, metodologias ou materiais e método, e uma sessão que faça a análise e a discussão desses resultados. E, por fim, uma sessão de considerações finais. Esses 5 elementos vão se constituir os 5 blocos principais do artigo que vocês vão publicar, que vocês vão submeter no Congresso, né? Então, uma introdução, um referencial teórico, uma sessão de metodologia, uma sessão de análise dos dados e uma sessão de considerações finais que retoma a introdução. Essa estrutura básica, eu vou falar um pouquinho mais na frente, retoma alguma coisa que a professora Patrícia acaba de colocar, né? De alguma maneira, a gente costuma pensar assim, não é regra não, mas de alguma maneira acontece mais ou menos assim. As pessoas, elas que ainda estão desenvolvendo um projeto, uma pesquisa, estão conduzindo um determinado tipo de experiência que elas querem relatar, elas publicam, em geral, resumos expandidos. Quando essa experiência já se foi concluída, ou quando os dados já foram todos coletados, quando aquela pesquisa já se encerrou, normalmente as pessoas publicam o artigo completo. Não é regra, mas costuma ser assim, né? Então, é bem legal assim, para pensar num grupo de pesquisa, aquelas pesquisas que estão em desenvolvimento, né? Ou um coletivo de professores e professores que estão desenvolvendo uma determinada experiência, junto com seus estudantes, com seus monitores, enfim, técnicos administrativos que também estão vivendo aí a prática do ensino na sua atividade profissional, né? Que são peças importantíssimas das nossas universidades. Então, se ainda está desenvolvendo, escreva e submeta para o nosso congresso um resumo expandido. Concluiu ou já está em vias de conclusão, quer relatar aquilo de uma maneira um pouco mais aprofundada, mande um artigo completo, submeta um artigo completo, que assim você consegue contemplar as muitas áreas, todo o grupo participa, isso enriquece o nosso congresso. O formato do artigo, eu até coloquei aqui, está pequenininho, mas né, vocês conseguem acessar lá o site, a professora Patrícia colocou um QR Code aqui, bem legal. Então, é um parágrafo moderno, né, aquele parágrafo que não tem aquele recuo, não é isso mesmo? Antes e depois, 35 pontos, você vai ver que vai dar uma distância boa, então você consegue ler o parágrafo bem. A extensão não é por número de página, é por palavras, então fica um texto bem bonito, assim, bem fácil de ser lido, não é? Que você chega e ele é amigável, né, para você lidar com ele. Uma margem razoável, tá aí, né, 1,5, superior, esquerdo, inferior, superior,
as margens esquerda e superior 3 e direita inferior 2. Espaçamento 1,5, então vocês vão ver que é um texto limpo, digamos assim. É um texto bonito, que você consegue ver e depois isso se torna aí referência. A extensão do resumo não é aquele resumo expandido que a professora Patrícia falou, é aquele resumo, né, que vai apresentar o texto, 120 a 200 palavras. Normalmente a gente faz uma frase para o tema, normalmente, tá? Uma frase para o tema, uma frase para o objeto, uma frase para o recorte, uma frase para a metodologia e referencial teórico, uma frase para os principais achados. Isso dá entre 120 e 200 palavras, fica um resumo enxuto, porta de entrada para o seu artigo completo. Lembrar que no resumo a gente não deve colocar siglas, principalmente aquelas que são muito desconhecidas ou pouco difundidas, a gente não deve fazer citações, né? Uma frase para o tema, uma frase para o objeto, uma frase para o recorte, uma frase para a metodologia referencial teórica, uma frase para os achados, dá entre 120 e 200 palavras bem. Mínimo de 2.500 palavras, máximo de 3.500 palavras, incluindo as referências. Isso dá entre 8 e 10 páginas, tá? Entre 8 e 10 páginas, então é um artigo bacana aí, você não precisa se preocupar com as páginas, eu só estou falando como uma referência, né? Mínimo 2.500, máximo de 3.500. Não deve haver identificação, porque esse texto ele vai ser submetido à revisão por pares, né? Uma prática que a gente tem na ciência, e aqui nas ciências educacionais também, assim, no nosso congresso a gente faz revisões por pares, então o seu trabalho vai ser avaliado por pares, né? Que vão analisar se está dentro do escopo do congresso, se tem todos os elementos necessários. O eixo temático, quando você entra no site, você vai ver todos os eixos, para a gente poder direcionar melhor no dia da apresentação, para os pares que são mais ideais, e o máximo de 5 autores, tá? Então, o grupo de pesquisa todo pode participar, 5 autores, ótimo. Na introdução, como avaliar a qualidade, né? Assim, bom, o que eu preciso ter? Então, algumas coisas são importantes de você analisar. Se na introdução é possível distinguir o problema, qual é a pergunta que se quer responder, os objetivos daquele estudo, como os dados foram produzidos, coletados e tratados, se o referencial teórico está bastante claro ali, não fazer citações diretas, prefira as indiretas, prefira as paráfrases, se há uma exposição lógica dos resultados da pesquisa e se as considerações finais retomam os objetivos que foram colocados lá em cima. Uma forma interessante de pensar isso é pensar numa ampulheta, né? Uma forma legal de você olhar seu artigo e ver se ele está bacana é pensar numa ampulheta. O que significa isso? A gente parte do geral, vai para o particular e volta para o geral. Isso não significa que a gente vai fazer generalizações das nossas experiências, dos nossos resultados. Só significa que a estrutura do texto ela tem um formato assim que vai ser compreendido pelo leitor e com isso você vai conseguir aí transmitir, divulgar aquilo que você está trabalhando, aquilo que você está pesquisando, aquela situação que você está vivenciando. Beleza? Então, artigo completo, publiquem, submetam lá no nosso congresso. Acho que vai ser muito legal a gente trocar ideia lá no dia. Vou ficar muito feliz de ver as suas apresentações, as exposições, e tomara que essa apresentação aqui tenha contribuído de alguma maneira. Obrigada, Daniel, pelos seus esclarecimentos. Passo agora a palavra para a Raniele, que vai falar sobre portfólio. Bom dia, vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Agradeço primeiramente o convite da organização por terem chamado. Está sendo muito enriquecedor, espero que para todas as pessoas que estão aqui acompanhando também esteja. E bom, hoje então eu fiquei responsável, né, por essa parte do portfólio. É uma estratégia, né, de apresentação muito, muito bacana. É um negócio que tem criado, né, tem aparecido um pouco mais nos congressos, nas avaliações de cursos em geral. E espero que vocês gostem dessa estratégia e que submetam também nesse formato. Meu nome, então, é Raniele Moreira, né? Eu sou mestranda em Bioquímica e Imunologia aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje eu quero
né, conversar com vocês, o que vocês tiverem de dúvidas aí ao final, fiquem à vontade, sobre a construção do portfólio. Ele se divide principalmente em 2 etapas. A primeira etapa é o que chamamos de memorial. Nessa etapa, você vai falar sobre você, porque a gente entende que no contexto de ensino e aprendizagem, todas as suas individualidades importam. Então, é importante que você contextualize todo esse, né, sobre você, sobre quem você é, também na sua trajetória acadêmica, ao exemplificar ela, ao falar sobre ela, seja você discente ou docente. Então, eu trouxe aqui um exemplo de, por exemplo, como eu, né, iniciaria um portfólio meu. Como eu coloquei aqui, né, meu nome é Raniele, eu tenho 24 anos agora, isso aqui está desatualizado. E fui criado, né, a maior parte da minha vida na minha cidade, em São Gonçalo do Riabaixo, por meus pais e um irmão. É uma família do interior, então eu falo um pouco sobre esse aspecto pessoal e já contextualizo aqui sobre a ideia, né, da minha inserção aí no mundo escolar. Então, eu já começo a falar sobre essa trajetória acadêmica, envolvendo ainda um lado pessoal, onde eu comento sobre, né, desde os meus 3 anos de idade, meus pais sempre me ajudaram muito na ideia, né, de aprender a ler, escrever as primeiras palavrinhas. E então, conto a minha trajetória acadêmica no ensino público, em que ingressei aos 5 anos de idade e é onde eu estou até hoje. Eu fiz ciências biológicas aqui na UFMG, então eu coloquei também por que escolhi a biologia. Isso é importante, novamente, trazendo um pouco da individualidade. E eu coloquei aqui esses 3 pontos principais em que eu sempre amei esse contato com a natureza, tenho uma curiosidade gigante, e desde criança eu tinha um sonho em ser cientista, estamos trabalhando nisso. A UFMG também teve um papel muito importante na minha trajetória, porque eu até brinco, falei, se não fosse a UFMG, se não fosse biologia, eu não sei o que seria. Mas então, assim, eu coloquei, né, essencial que vocês coloquem sobre a universidade? Não necessariamente, mas isso faz parte do meu processo. Então, eu coloquei. E eu coloquei as principais coisas que, né, fizeram parte aí dessa escolha da UFMG, que é a admiração, a frustração por não ter passado de primeira, mas continuei persistindo, porque realmente era onde eu queria ir, consegui em 2017. O meu percurso na UFMG foi extremamente gratificante, em que passei pelos 3 pilares aí da UFMG, então vocês podem fazer sobre o seu curso, sobre as suas atuações no curso, de um modo mais pessoal ainda, porque ainda estamos falando da parte do memorial. Então, contei aqui na minha trajetória na pesquisa, em que trabalhei com toxina animal, principalmente com serpentes. Eu trabalhei na extensão com um grupo de estudos em saúde de trabalho rural, que era uma articulação muito bacana com pesquisa e divulgação científica, e também no ensino com um projeto de inclusão pedagógica, além de, por ter feito licenciatura em ciências biológicas, também trabalhei em algumas escolas. Atualmente estou no mestrado, trabalho com modificações pós-traducionais em veneno de aranha marrom. Também estou no laboratório Ideia Real, que é um laboratório de biologia sintética, biotecnologia e bioengenharia. É um espaço extremamente bacana, convido todos a conhecerem também. E na atuação da diretoria do GIS, eu participei durante o ano passado, foi extremamente importante. Então, resumindo essa parte, vocês podem notar que é contado uma trajetória acadêmica mais direcionado a suas individualidades, a uma coisa mais pessoal. Então, partindo já para a segunda etapa da construção do portfólio, é o que a gente chama de uma etapa de desenvolvimento em que você vai articular a teoria com a prática. Dependendo da sua prática, seja ela, novamente, discente ou docente, você vai exemplificar com imagens, com diversos artefatos mesmo, vídeos, dentre outros, coisas que você tem produzido no seu projeto, na sua atuação como discente, na sua atuação como docente, e vai organizar nessa apresentação do seu portfólio esses elementos, trabalhando com o que você já conhece na teoria. Então, você vai articular, olha, eu tenho trabalhado um aspecto, né, de investigação científica com meus alunos,
a partir de que teoria? A partir de qual literatura? Então, você vai exemplificando isso ao longo da sua apresentação também. Então, o que você vai fazer, no fim das contas, é expor o seu trabalho, as suas referências, e é muito importante, afinal, eu vou falar também, que você coloque suas referências utilizadas, né, para o que você fundamentou na sua atuação ao final da sua apresentação. Vou dar os exemplos, né, como essa apresentação está sendo dividida em como vocês podem fazer os exemplos do que eu já fiz. Eu selecionei, por exemplo, na minha atuação no GIS, 3 conceitos principais. Trabalhei nesses conceitos, né, de forma teórica e exemplifiquei. Olha, a partir desse conceito de mídias, trabalhei, por exemplo, em tecnologias educacionais voltadas de informação e comunicação voltadas para a educação e como o GIS teve esse impacto na minha formação. Outro conceito que eu peguei também e fiz o referencial teórico dele, expliquei o que é a tutoria e exemplifiquei na prática como que eu atuei. Como, por exemplo, um print. A gente estava, né? Ainda estamos mais ou menos nessa era remota. Então, exemplifiquei com um print, por exemplo, de como que foi minha atuação ali como tutora em uma formação de bolsistas no ano de 2021. Além disso, também eu participei do percurso discente universitário, que é uma das áreas do GIS, que é um contexto de pesquisa e ensino. Então, eu peguei alguns referenciais, como um grande referencial, que é o Paulo Freire, que fala, né, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. E, a partir dessa frase, eu trabalhei um pouco melhor nela, né, debrucei um pouco mais na minha apresentação, e falei um pouco, né, desses desafios teóricos no ensino, quais que eram nossas atuações no percurso discente universitário, para que a gente pudesse realmente aí trabalhar nesses desafios propostos pelo Paulo Freire, dentre outros autores também. Vocês não têm um limite aí. E, por fim, é importante que vocês façam uma conclusão. E eu também vou fazer uma conclusão aqui sobre o portfólio, por ele ser um instrumento aí de reflexão super importante, tem sido utilizado cada vez mais como estratégia de avaliação. Eu, por exemplo, fiz o portfólio para essa formação de bolsistas. Um dos meus estágios também foi uma avaliação em que reuni todas as atividades do estágio e fiz essa ligação teoria-prática para construção de um portfólio que necessita aí de criatividade, e vocês podem se inspirar, se motivar, e como a conclusão é algo bacana de você colocar suas inspirações e motivações, eu coloquei uma das minhas maiores, que é uma frase da Marie Curie, em que fala que cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. É uma grande referência para mim. Então, eu coloquei aqui como exemplo uma forma de conclusão que vocês podem trabalhar. E, lógico, vocês podem aprofundar o quanto quiserem e precisar. No fim, é importante colocar seu contato, como que chegam até vocês, porque posso até conferir novamente, mas aparentemente o Daniel falou sobre a questão da não ter a autoria identificada, o portfólio ele tem essa exceção. Mas confiram direitinho nesse QR Code aí, em que coloca as orientações gerais, em que está do evento, né, que vai acontecer em novembro, e debrucem à vontade, usem bastante a criatividade de vocês para tudo. Essas foram as referências que eu utilizei, é importante que vocês coloquem também nas suas apresentações, e foi essa apresentação, pessoal. Obrigada, Daniele, pela sua apresentação. Passo agora a palavra para a Rafaela Godinho Esteves Leal, que falará sobre labdocências. Bom dia a todos e todas. Então, essa categoria, labdocências, é uma categoria que surge com o objetivo da gente pensar o evento como um evento, o Congresso de Inovação e Metodologias de Ensino,
como um evento de aprendizagem, né? Como um evento pedagógico em que a gente também pode construir conhecimento e saberes, né? E trocar essas experiências, conhecimentos, saberes, bases teóricas e epistemológicas. Então, entendendo o evento como esse espaço de produção de conhecimento, o lab ele vem nessa ideia de lab, de laboratório, de experimentação na docência do ensino superior. Mas nós, quando estamos em atuação na docência, muitas vezes a gente experimenta algumas possibilidades de metodológicas, avaliativas, enfim, algumas possibilidades de ensino-aprendizagem e que, às vezes, a gente não está com ela tão amadurecida em termos analíticos, teóricos, epistemológicos e até mesmo metodológicos. E aí, a gente deseja participar de um evento sobre docência, mas muitas vezes a categoria que nós deparamos é de artigo completo, então você tem que ter um trabalho já com toda a perspectiva metodológica da ciência, né? E aí você fala, não vou participar do evento, como é que eu vou submeter se eu ainda tenho um trabalho que está incipiente em termos desse processo investigativo. Então, surge, essa proposta do Lab Docência para o evento, que é uma categoria na qual essas pessoas, os professores que ainda estão nesse movimento de experimentação, possam também levar alguns registros, algumas reflexões sobre a sua prática educativa, e com isso, ao participar do evento, pode agregar muito mais com as apresentações dos trabalhos dos colegas, com as participações nas outras atividades da programação do evento. E assim ele tem a oportunidade de, tendo essa participação, aperfeiçoar. Tem uns cachorrinhos aqui, viu, gente? Faz parte do processo. E aí ele tem condições de aperfeiçoar a sua prática educativa numa comunidade científica que pesquisa sobre ensino na educação superior, né? Então, essa categoria ela contempla relatos de práticas em caráter experimental, tratando-se de experimentos incipientes realizados nos processos de ensino-aprendizagem na educação superior e ou tecnológica, que apresentam um grande potencial inovador. Então, a gente prioriza nessa categoria iniciativas docentes em experimentar novas práticas educativas que ainda estejam em desenvolvimento. Como, então, são práticas educativas que ainda está em fase de desenvolvimento, o formato ele se diferencia um pouco dos demais formatos das categorias apresentadas anteriormente. Por quê? Nós teremos, nesse formato, uma introdução, né? Então, você vai introduzir ali o tema do trabalho, como que o trabalho está organizado. Depois, nós vimos para a descrição dessa experiência. Então, você está com uma experiência ainda em fase inicial. Apresenta essa experiência, coloca também os objetivos educacionais, as justificativas, ou seja, a justificativa está relacionada a uma reflexão que você teve, ou reflexões que você teve ao longo dessa experimentação, né? Então, ali você tem o item justificativa para desenvolver essas reflexões. Traz o contexto que você utilizou, porque é importante para que os seus pares conheçam o seu contexto e não considerem necessariamente que ele vai aplicar da mesma forma que se aplicou e vai ter os mesmos resultados, porque cada contexto de ensino-aprendizagem é único, em cada tempo histórico também, o que personaliza a aprendizagem. Então, é importante a gente trazer esse contexto de utilização, porque se em algum momento um par lê esse trabalho, ele vai entender melhor o cenário em que foi proposta aquele experimento educativo. Por fim, os resultados e avaliação dessa aplicação, ou até mesmo os resultados esperados, dependendo do estágio em que essa
experiência estiver e as reflexões suscitadas. É importante também trazer esses elementos da dimensão da inovação proposta, porque como é em caráter de experimentação, é algo que você quer apresentar como uma novidade na sua prática de ensino. E o leitor do seu trabalho, o par que for ler o seu trabalho, ele vai ter noção dessa experimentação. É um trabalho que ele tem um texto com no máximo 1.500 palavras, sem considerar referências e resumos, tá? Então, como vocês podem observar, 1.500 palavras eu acho que dá em torno até umas 6 páginas. Então, realmente, é uma categoria para a gente aproveitar esse momento de um evento, de uma produção de conhecimento em pares, em comunidade, para a gente já trazer as nossas experimentações, trocarmos com os colegas, para então, quem sabe, numa próxima edição do evento, você pode agregar a esse relato mais elementos teóricos, analíticos, epistemológicos, uma base metodológica consolidada, que favorece, então, para que ele, posteriormente, entre na categoria, no gênero artigo científico. Então, essa categoria não é gênero artigo científico, é uma categoria pensando num evento como um evento de produção de conhecimento em torno da docência, do ensino e da discência na educação superior e tecnológica. Então, quem estiver aqui presente, tiver interesse, esteja aí nessa fase de experimentação, aproveite essa categoria para enviar o seu trabalho e poder potencializá-lo a partir da vivência no Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino Superior, e que possa agregar e potencializar o referencial teórico e metodológico para que, se tiver interesse, ele possa depois ser compartilhado como um resultado de pesquisa ou, de uma maneira geral, um artigo científico. Muito obrigada. Obrigada, Rafa, pela sua apresentação. Passo agora a palavra para a Tainara, que falará sobre recursos educacionais e outros. Olá, pessoal. Primeiro, quero agradecer o convite. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim. Peraí. Agradecer o convite e reforçar o convite para participação no Congresso. Tenho certeza que vai ser um momento muito rico de compartilhamento de trabalhos sobre docência, sobre ensino e, principalmente, sobre os desafios que a pandemia nos colocou. Eu sou Tainara, como a Patrícia disse, sou doutoranda em educação, também sou bolsista no GIS, estou no GIS desde 2019 e atuo desde então como editora adjunta na revista Docência do Ensino Superior, que os professores Patrícia e Daniel mencionaram. Eu quero falar com vocês hoje sobre a categoria recursos educacionais. E aí eu quero, além de falar como que é a descrição, as exigências para a submissão no Congresso, também dizer um pouco do que é essa categoria, do que são os recursos educacionais. Então, os recursos educacionais têm nas próprias descrição lá no site do evento, tem uma definição que é da Unesco. Os recursos educacionais são materiais de ensino, aprendizagem e pesquisa em qualquer suporte ou mídia. Esses recursos eles podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, pesquisas, artigos de pesquisa, vídeos, testes, software e qualquer outra ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento. Isso envolve ainda
mapas curriculares, vídeos assistidos na internet, aplicativos multimídias, podcasts e quaisquer outros materiais que são designados para uso no ensino e aprendizado e que ficam disponíveis para uso de educadores e de alunos. Então, são recursos que têm como objetivo propiciar a democratização do acesso ao conhecimento de diversas formas. No nosso evento, no nosso congresso, o que nós temos como formato da submissão? Além de ser enviado o link do recurso que vai ser apresentado, a gente também quer um texto que faça a apresentação desse recurso, de como que ele foi construído. Nós deixamos disponível no site um template, modelo, né? Do Sexto Sim para recursos educacionais, e aí os autores que submeterem deverão aplicar o texto ao estilo que está padronizado nesse template. Nesse texto deve conter um resumo de 120 a 150 palavras, com essas características que a Patrícia apresentou muito bem, e além disso, ter uma descrição mais completa sobre este trabalho, com um texto que deve conter no máximo até 1.500 palavras, e essa contagem ela não considera as referências e o resumo. E como que esse texto deve ser organizado? É importante que ele tenha uma introdução com a descrição do recurso, quais são os objetivos educacionais que esse recurso está propondo, quais são as justificativas com embasamento teórico e prático, qual o contexto de utilização desse recurso, quais são os resultados e avaliação dessa aplicação, a dimensão da inovação da proposta é muito importante de ser descrita, explicitar quais são os elementos inovadores deste recurso, e, além disso, ilustração desse recurso educacionais, pode ser foto, print, imagem, e, por último, claro, o link ou arquivo do recurso educacional deve ser anexado a esse texto. Os formatos do arquivo pode ser, como a Patrícia também já tinha mencionado, DOC, DOCX, ODT ou RTF. As citações e referências devem seguir as normas da ABNT e o texto, no momento da submissão, deve ser postado lá na plataforma e acompanhado pelo arquivo ou link do respectivo recurso educacional. Então, para frisar, a gente orienta que seja utilizado o template do Congresso para recursos educacionais. Além disso, o eixo temático ele deve ser explicitado nesse template, nesse modelo. Nós deixamos disponíveis nas orientações de submissão 11 eixos temáticos, e aí na avaliação o autor vai ponderar em qual eixo temático o seu recurso se enquadra, e cada trabalho tem que ter, no máximo, até cinco autores. A política de avaliação desses trabalhos que serão submetidos ao Congresso vai ser, conforme o Daniel mencionou, nossa equipe de organização do Congresso fará uma triagem da equipe, para verificar se os autores cumprem as exigências formais estipuladas, para ver se está dentro do template e tudo mais, e a partir disso, o arquivo será encaminhado para avaliação duplo cega, na qual os avaliadores terão até 10 dias para emitirem um parecer sobre esses trabalhos. E como que será a apresentação? O formato da apresentação desses trabalhos deverá ser apresentado em e-banner, conforme orientação que vão ser disponibilizadas no nosso site, e a data e o local também serão divulgados a posteriori, mas nós já sabemos que a apresentação será via Google Meet. Bom, feita essa apresentação sobre os recursos educacionais,
uma outra categoria que nós incorporamos no Congresso, é a categoria Outros. E o que isso significa? Que adequam-se a essa categoria trabalhos que não contemplam os formatos definidos anteriormente, mas que apresentam propostas relevantes para o nosso 6º Congresso. O que isso significa? São trabalhos que não são recursos educacionais, que não se enquadram em resumo, que não se enquadram em resumo expandidos, nem artigo completo, nas outras categorias que a gente mencionou, e que apresentam propostas que são interessantes para ser apresentadas no nosso Congresso. O comitê editorial ele vai avaliar a pertinência ou não do trabalho submetido, e alguns possíveis formatos que podem ser inscritos nessa categoria são manifesto, storytelling educacional, memorial, etc. Qual que é o formato da submissão? Na categoria Outros, a gente não tem um template, modelo específico para o trabalho inscrito nessa modalidade, então os autores submeterão o trabalho de acordo com as suas preferências, e a política de avaliação será a mesma do trabalho do que eu mencionei anteriormente, uma triagem para verificar se os autores cumprem as orientações formais estipuladas, e seguidas de avaliação duplo cega. Como que vai ser a apresentação dos trabalhos selecionados nessa categoria? A apresentação ela será realizada por pelo menos um dos autores. Desculpa, eu falei da apresentação desse trabalho, com relação a todos. Pelo menos um autor deverá apresentado. A inscrição de todos os autores no Congresso é imprescindível para a emissão dos certificados, bem como a assinatura na lista de presença no dia da apresentação. Então, para receber a emissão do certificado, todo mundo deve estar presente, embora só um precise apresentar. Cada trabalho ele deve ser apresentado em um grupo de colaboração, de acordo com o eixo temático escolhido pelos autores. Todos os trabalhos eles serão apresentados sequencialmente, e após todas as apresentações teremos discussões nos grupos de trabalho, e nesses grupos haverá um docente que será membro da equipe do Congresso, e a função será de fomentar os debates entre os participantes. Essa apresentação será feita em, no máximo, 10 minutos pelo Google Meet, como eu mencionei anteriormente. E aí, informações importantes é que, como a gente trata dos recursos educacionais e de outros formatos, é importante mencionar que, ao finalizar a submissão, os autores eles concordam com nossas regras do evento, que são explicitadas nas nossas orientações gerais sobre a publicação desses trabalhos, que a gente também não vai aceitar a apresentação de trabalhos por terceiros e que não sejam um dos autores. Muito obrigada, eu reforço o convite de vocês para publicarem juntamente, para estarem conosco no Congresso e para submeterem os trabalhos de vocês. Será um prazer estar com vocês no final do ano. Muito obrigada. Passo a palavra para a Patrícia. Obrigada, Tainara, pelas suas informações. Agora, nesse momento, nós iremos responder a dúvidas e questões dos participantes. Em microfone aberto, a gente pede que vocês cliquem no ícone da mãozinha. A proposta nossa é irmos pela ordem da mão levantada, tá? Mas como a plataforma não ordena dessa forma, nós vamos tentar aqui. Então, pedimos àqueles que queiram realizar perguntas que levantem a mão, por gentileza. Eu até acho que nessa nova atualização do Teams já marca a ordem. Sim, sim. Tem a Poliana já. Poliana Dias levantou a mão. Por gentileza, Poliana, para quem você quer realizar a pergunta? Bom dia, tudo bem? É a Poliana. Eu quero fazer um relato de experiência. E eu fiquei com muita dúvida na metodologia. Se eu vou fazer a metodologia, porque eu vou fazer sobre estágio docência. Aí eu vou fazer a metodologia do relato de experiência, eu coloco a metodologia da atividade didática
ou uma metodologia do relato de experiência? Eu fiquei muito confusa nesse sentido. Muito obrigada. Patrícia, posso? Pode, Daniel, por favor. Bom dia, Poliana. Que bom, né? Relato de experiência é bem legal e é um dos carros-chefes aí do Congresso. Então, a metodologia você tem que pensar sempre assim, ó, eu estou escrevendo o artigo, né? Então, o artigo qual a metodologia do trabalho, daquele trabalho em si, daquela produção, no caso, o artigo. Dentro do texto, você pode, né, descrever também como foi a metodologia lá da execução, mas são duas coisas distintas. Então, na hora de você escrever, na parte lá do referencial teórico, né, na introdução você já menciona a metodologia deste trabalho, né, como que você está refletindo sobre a experiência, né? Como que você está pensando, quais são os instrumentos teóricos, epistemológicos, que você está refletindo sobre essa experiência que você participou e que você está relatando nesse texto. Ou seja, não é a metodologia da atividade em si, lá da experiência que você viveu. Isso pode e deve estar no texto, mas quando a gente fala qual é a metodologia, é desse movimento da escrita do trabalho, do artigo. Então, posso dar um exemplo, talvez para ficar mais claro. Então, por exemplo, eu estou relatando uma experiência que eu atuei no estágio de docência como um estudante de pós-graduação. Então, eu vou desenvolver reflexões sobre essa minha vivência lá, junto à professora orientadora, enfim, com os estudantes. Então, como que eu vou refletir sobre isso? Eu vou refletir isso a partir desse referencial teórico, desse autor, daquela autora, desse conceito. Então, essa seria a metodologia deste trabalho que eu estou escrevendo, deste relato de experiência que eu estou escrevendo. E o trabalho em si lá na docência, a aula que eu dei, as atividades que eu ministrei, que eu organizei e passei para os estudantes, aí também vai estar descrito, mas é em um segundo momento. Entendi. Muito obrigada, viu, Daniel? Nada de Obrigada, Daniel. Vejo que Iris também está com a mão levantada. Você pode fazer essa pergunta, Iris, por favor. Oi, bom dia. Bom dia. Então, eu sou aluna da graduação e fiz parte do programa de monitoria e eu queria fazer o portfólio. Na verdade, estou tentando montar o portfólio. É o seguinte, a minha dúvida é o seguinte, a minha grande questão é a referência e a questão de uso de imagens, né? Eu vi, por exemplo, que na apresentação da colega, e até na conclusão lá, eu fico muito na dúvida se eu devo colocar ou não. Por exemplo, quando eu vi que ela referenciou lá, me parece que ela é uma frase, né? Uma fala, mas embaixo não tinha o nome da autora. Creio que ela deve ter colocado na referência lá no final. Mas, e aí, isso me causou um pouco de confusão. Eu devo, não devo, eu posso ou não posso fazer dessa forma? Outra coisa, em trabalhos, por exemplo, que eu fiz, eu participei, vou dar um exemplo, da Semana do Conhecimento. Então, tinha alguns trabalhos que nós fizemos junto com outros colegas, né, que é do programa de monitoria, e eu gostaria de citá-lo, mas por envolver o nome de outras pessoas, eu não sei como fazer isso. E a questão da imagem o uso de fotos, por exemplo, onde tenha outras pessoas, né? E eu não sei se eu conseguiria, porque eu vi lá, eu li que teria que ter uma autorização, né? Tudo isso. Se eu colocar, por exemplo, algo que tape, né, em cima da foto, tapando o rosto da pessoa, isso pode ser feito? Eu posso usar? Vou te responder então, Iris, com relação à referência. Sim, é importante que você referencie tudo que você realmente utilizou ali como sua fundamentação teórica, até mesmo na sua frase de inspiração, né, nas suas inspirações que você colocar. Aí eu coloquei, realmente não estou lembrada se eu coloquei a Marie Curie necessariamente, mas eu coloquei ela nas referências finais, isso com certeza. E o do Paulo Freire, por exemplo, eu citei, né, a frase e já coloquei embaixo o nome e a data, né? São estratégias que você pode utilizar. A questão de colocar no slide é uma questão até mais de visual da poluição, porque o portfólio eles têm esse aspecto também
de trazer uma imagem um pouco mais limpa, um pouco mais criativa ali dentro, para não ficar uma coisa muito cheia, embora ele tenha que ter as suas informações mais relevantes, mas é importante que você traga na referência. Se você quiser colocar no slide, igual eu coloquei a questão do Freire, e também lá no final, nas referências, é fundamental que você traga na referência final. Agora, se quiser colocar no slide, é uma opção sua. Quanto à imagem, não sei se é só relativa ao portfólio, né? Tipo assim, é uma questão mesmo mais burocrática, assim. Tem a questão da autorização de imagem. E acredito que sim, os outros colegas podem confirmar para mim, se você colocar uma tag ali, caso não tenha autorização dessas pessoas, não tem problema. No nome também, né? Caso seja a questão. E você falou do trabalho que você apresentou na semana da graduação, se não me engano, semana do conhecimento. Esse trabalho, se ele já foi apresentado, né, em outros congressos, ou no caso, né, da Semana do Conhecimento, as pessoas que estavam lá no grupo, elas autorizaram esse trabalho a ser apresentado? Não é uma publicação oficial, né, em uma revista ou coisa do tipo, porém, esse trabalho ele já é público. Então, é uma questão, assim, de lógica mesmo, de que esse trabalho ele não é um segredo mais ali para ser um problema de conter ele no seu portfólio, tá? Mas se você conhece essas pessoas, talvez seja importante ao menos falar com elas e tudo mais, né? Que você vai referenciar e colocar também no seu portfólio como uma construção. Espero ter respondido. Caso tenha alguma dúvida, pode continuar perguntando. Sim, só complementando. Desculpa. Pode falar, Pena. Tá. É porque na Semana do Conhecimento os resumos são publicados. Então, se eles são publicados, eles já são uma publicação e eles podem ser citados e referenciados. Então, você pode usá-los sim, Iris. Ok, muito obrigada. Porque a minha dúvida era justamente por conter, né, mais participantes. Muito obrigada, gente. No momento, não temos mais ninguém com a mão levantada. Pergunto se alguém deseja se manifestar, fazer algum comentário. Pode ficar à vontade para levantar a mão, caso queiram. Assim, enquanto as pessoas estão só manifestar sobre esse último tópico, pessoal, quem ainda está no processo, está construindo o trabalho, né, já verifica essa questão da autorização, né? Muito mais fácil você já, durante o processo, já coletando essas autorizações do que a posteriori, né? Também é importante lembrar que, a depender do tipo de trabalho, tem que ser submetido em comissão de ética, e por conta dos trâmites, das demoras, né, a gente já recomenda, tendo em vista aí os limites de prazos, enfim, já verificar essas necessidades, tá? Caso tenha dúvida se o seu trabalho precisa ou não ser submetido à comissão de ética, pode entrar em contato com a comissão editorial do Congresso, que também a gente faz essa resposta, porque, a depender do prazo, nem dá tempo. Então, o importante é você conseguir submeter seu trabalho e ele respeitar todas as diretrizes éticas que são fundamentais. Obrigada, Daniel. Vejo que Joaquina está com a mão levantada. Pode fazer sua pergunta, por favor, Joaquina. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de saber se esse termo de autorização, ele tem um termo específico para os trabalhos científicos? Não tem um termo específico, mas lá no portal, na plataforma Brasil, tem modelos, né? Tem modelos que atendem praticamente a maioria das situações de pesquisa que a gente tem. Mas também, caso precise de algum modelo, a gente também pode fornecer sem problemas. Ok, obrigada. Ok, mais alguma manifestação? Para finalizar, né, considerando aí a previsão de término do nosso evento, né, que é 10h30, eu gostaria apenas de compartilhar a tela com vocês, tá?
para mostrar rapidamente o site do evento. Quando estiver compartilhando, vocês me avisam, por gentileza. Já está. Já está? Aqui eu estou na página do evento, tá? Vocês podem observar que temos todas as informações. O prazo de submissão de trabalhos é 18 de abril. Aqui abaixo temos as modalidades, né, que foram aqui apresentadas. E dentro de cada título aqui, né, há todas as informações a respeito da modalidade, inclusive templates, né, orientações para os autores. Temos aqui as áreas temáticas, o campo de submissão, mais abaixo informações sobre valores, né? Então, a gente recomenda que vocês acessem essa página, né? Que é essa que está aqui em cima, e busquem, né, as informações que podem contribuir aí para a elaboração do trabalho, né? Como o pessoal falou, respeitando os prazos, as orientações e os formatos, né, necessários. Bom, então é isso. Agradecemos a presença de todos e de todas. Desejamos um ótimo dia e muito obrigada. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau, Obrigada. pessoal. Bom dia. Obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada, bom dia a todos.